ao entrar, eu vi que essa palavra estava sendo lida. E eu sobre os cegos, e eu disse, olha, confirmação do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. A cura do cego de Jericó. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E a palavra nos diz, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, e a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Louvado seja Deus. Eu tive lendo sobre a vida de Bartimeu, sobre esse homem. Ele era filho de um homem chamado Timeu. A história nos diz que Timeu era um general que comandava as tropas militares de Israel. Aleluia. E diz que no Império Romano todos os seus bens foram tirados. Ele era um homem aposentado, tinha esse filho. E foi retirado dele todas as suas regalias, todo o seu dinheiro, tudo que ele tinha. E diz que o pai desse rapaz, Bartimeu, ele ficou revoltoso. E ele fazia coisas, rebelião. Ele fazia, como a gente está vendo hoje no mundo, ele fazia esses protestos, tentando combater aquele governo. E a palavra, o estudo nos diz que ele não teve sucesso na sua empreitada. Ele foi morto e crucificado. E foi morto. E ficou esse filho. E diz que o governo, com medo de que o filho se tornasse mais poderoso, ou um revoltoso pior que seu pai, lhe cegaram. Bartimeu, ele foi punido por algo que ele não fez, que ele não cometeu. E diz que ele mendigava nas ruas de Jericó. E ele estava ali e não se revoltou com aquela situação. Ele tinha todos os motivos para ser revoltado. Ele tinha todos os motivos para ir contra o governo e, quem sabe, até falar contra Deus. Mas aquele homem ficava ali mendigando, ganhando o sustento da sua família. Interessante. Eu comecei a olhar para mim mesmo. E eu disse, muitas vezes nós nos revoltamos por coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós na igreja, acreditando e tendo um Deus que tem pelejado por nós, muitas vezes nos rebelamos contra nossos pais, contra o governo que temos, e não confiamos naquilo que o Senhor tem prometido para nós. Muitas vezes nós queremos agir com a nossa mão, e a palavra de Deus nos diz que quando nós colocamos a nossa mão, o Senhor tira dele, e ficamos desprotegidos da graça de Deus. Mas Bartimeu, ele estava ali, eu acredito que confiante de que a sua história podia mudar. Aleluia! E quando nós cremos que a nossa história pode mudar, Deus faz tudo diferente. Eu comecei a olhar para mim, para a minha história. Eu fui filha de uma mãe solteira com 6 filhos, e a minha mãe era uma
marido. E esse homem me violentou. E eu cresci com aquele trauma. Eu não gostava da minha cor. Eu não gostava de mim, eu me achava feia. E eu sofri muito, porque eu guardava essa mágoa dentro de mim. Eu não tinha uma relação boa com a minha mãe. Não dizia para ela o que eu sentia. E ela foi criada com aquela criação antiga. Não tinha aquela liberdade de sentar e conversar com a sua filha. E muitas vezes eu desejei da minha mãe só um abraço. Eu desejei que a minha mãe olhasse para mim e visse que eu estava sofrendo. E fui tola com o pai de Bartimeu. Cometi coisas para afrontar minha mãe, para afrontar minha família, achando que com aquilo eu podia chamar a atenção, eu podia ter uma história diferente. E eu só sofri. E eu vim de uma família de crente. Meu avô era crente. Meu avô foi um dos primeiros presbíteros da cidade de Camaçari. A minha família foi pioneira na Assembleia de Deus naquela cidade. É uma família muito conhecida. E a minha história, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, foi muito triste. Porque eu poderia ter mudado o curso da minha história. Revoltar-se não traz benefício. Revoltar-se contra o teu pai, contra a tua mãe, não traz benefício nenhum para ti. Aleluia. Mas se você confiar no Senhor, aleluia, Ele pode mudar a história. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E eu me tornei mulher e sofri muito. Me casei e me separei. Me casei de novo e fui viver com um homem viciado em drogas. E essa igreja conhece bem um pouco, algumas das irmãs, o meu sofrimento. Meu marido viciado em drogas. E não foi fácil. Não foi fácil. Quando as pessoas diziam, vai que não vai dar mais. Acabou tudo, está tudo destruído. Eu dobrava o meu joelho e dizia, eu creio num Deus poderoso. Eu creio num Deus que me tirou lá do Egito e mudou a minha história. Eu creio num Deus, aleluia, que deu a sua vida por amor de mim. Aleluia. Eu creio num Deus que pode transformar. E eu dizia, Jesus, a tua palavra diz que tu transforma. Que a mulher santa santifica o marido. Que a mulher que ora pelos seus filhos, Senhor, traz eles para a tua presença. E comecei a clamar a Jesus. E eu disse, Jesus, eu só tinha o André comigo, meu esposo. E eu dizia, Jesus, salva o André, para que o André seja um companheiro comigo nas orações. E Jesus salvou o André. Muitas vezes ali nós orávamos, eu via ele de joelho e eu levantava e orava. Vamos orar para que Deus faça algo. E Deus agiu de uma maneira especial, aleluia. Eu fui para a Bahia, eu deixei tudo aqui. Eu disse, eu vou embora, eu não quero mais saber de nada. Aconteceu coisas tão terríveis. E quando eu cheguei naquele lugar, o Senhor fez uma nova promessa. Vou mudar o teu cativeiro. Tu não vai pedir. Tu não vai pedir, tu não vai tomar emprestado, mas tu vai ter para dar. Mulher, tu não vai andar de cabeça baixa, mas tu vai pegar minha palavra. Aleluia. E eu estou aqui hoje porque eu sou uma promessa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E olhando para Bartimeu, que estava ali miserável, cego, mendigo, pedindo, o Senhor mudou a história de Bartimeu. O nome de Bartimeu quer dizer Bar, filho, Timeu, afortunado. Olha que coisa tremenda, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Afortunado. E ele foi tão afortunado de Jesus entrar na cidade, porque Jesus podia ter entrado por outro lado. Tinha duas entradas. E Jesus entrou justamente no lado em que estava Bartimeu. E ele, privado da sua visão, usou um
estamos desapercebidos. Os nossos sentidos estão mortos, estão apagados. Porque muitas vezes nos preocupamos com a liderança da igreja. Muitas vezes nos preocupamos com a liderança da juventude. Muitas vezes nos preocupamos com a vida da irmã. Mas não nos preocupamos com as nossas armaduras. Se os nossos sentidos estão aguçados para ouvir a voz de Deus, aleluia. Quem sabe você está desprovido da visão espiritual, mas a sua audição espiritual ela tem que estar ligada no céu. Quem sabe a sua visão, a sua audição não está aguçada, mas duas ferramentas de prata que Deus te deu, que são seus joelhos, e elas podem ajoelhar na presença do Senhor, aleluia. E Ele vai ouvir o teu clamor, louvado seja Aleluia, Deus maravilhoso, eu te Eu me amo. lembro que quando eu estava passando pelo processo, meu esposo desempregado, nas drogas. Imagina, uma mulher que não tinha carinho, que não tinha o companheirismo do esposo, estava sozinha. Um dia eu me lembro que ali na sede veio um pregador